O governo brasileiro aposta no programa Empreendedor Individual para tirar da informalidade aqueles que trabalham por conta própria e faturam até R$60 mil por ano. Essa política pública permite que este contingente evolua para o patamar das micro e pequenas empresas, que tem grande importância social. São a principal força empreendedora do país, respondem pela maior parte da mão de obra formal e contribuem para a formação de 20% do produto interno bruto. Mas o regime tributário do programa, apesar de simplificado, ainda possui barreiras que contribuem para a mortalidade prematura das atividades. Simplificação tributária é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. José Constantino de Bastos Júnior, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, José Maria Chapina, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e Assessoramento, o SESCOM, e o deputado Itamar Borges, do PMDB, que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Guerra Fiscal aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Constantino, qual é o panorama do empreendedorismo individual hoje em São Paulo e também no Brasil? Em 2007, o governo do Estado de São Paulo iniciou a regulamentação. Aliás, foi o primeiro estado do país a tratar dessa nova figura já num decreto de outubro de 2007. Havia a necessidade de alteração da lei complementar, o Estado de São Paulo se movimentou exatamente para propor, essa alteração que acabou ocorrendo em dezembro de 2008 com a lei complementar 128. E, de fato, o resultado foi espetacular, muito além do que era esperado. Nós tínhamos em 2007 uma previsão de que nós teríamos no Estado de São Paulo mais de 3 milhões de informais. O programa começou a funcionar, quer dizer, de fato começou a ser possível a formalização em julho de 2009, e de julho de 2009 a abril de 2012, o Estado de São Paulo formalizou mais de 550 mil MEIs, mais de 556 mil microempreendedores individuais. Então nós estamos com uma velocidade bastante representativa. Entre 2011 e 2012, 51% das empresas constituídas no Estado foram microempreendedores individuais. Há um espaço ainda bastante grande para a formalização, mas isso demonstra o quanto diminuir a carga burocrática e a carga tributária é importante para fazer o caminho da informalidade para a formalidade. Nós acreditamos que este programa tem muito ainda para contribuir com o Estado de São Paulo, no sentido de crescimento econômico, no sentido de criar renda e emprego para os paulistas e empreendedores. Qual é o espaço ainda para formalização que existe? O espaço para formalização, basta verificar os números. Nós tínhamos 3 milhões e 200 mil empresas informais no Estado em 2007, e nós formalizamos um quarto disso, um sexto disso. Então, o espaço para que ainda se tenha uma formalização bastante representativa é de, no mínimo, 2,5 milhões de empreendedores individuais que estão no mercado, estão, de fato, exercendo atividade econômica, só que na informalidade, inclusive sem a proteção previdenciária, que é uma das principais vantagens do empreendedorismo individual. A gente vai falar das vantagens já daqui a pouquinho. As principais atividades hoje, Chapina, dentro do empreendedorismo individual, aqueles que já estão formalizados, quais são? Bom, o projeto ele prevê o microempreendedor, o cabeleireiro, a manicure, o pequeno prestador de serviço, o piscineiro, e aí tantas outras atividades. E nós estamos felizes com esse projeto, porque nós tivemos a oportunidade de ser parceiros do governo do Estado, e é onde nós nos comprometemos, os profissionais de contabilidade, o SESCOM representa as empresas de contabilidade e assessoramento, e assumimos um compromisso social de atender este público do microempreendedor individual no assessoramento da abertura, atendimento durante o primeiro ano gratuitamente. Em troca disso, o governo nos deu o direito de optar pelo Simples Nacional. Então, realmente, é um excelente modelo para que o governo simplifique os processos do empreendedorismo nacional, e é uma das bandeiras que o nosso nobre deputado Itamar Borges vem trabalhando fortemente, e só não há uma simplificação, a gente não entende por que razão, porque é um modelo que deu certo, inclusive a arrecadação da Previdência Social, Constantino, ela subiu assustadoramente, porque aquele pequeno microempreendedor que pode ter um empregado registrado, e ele pode se formalizar, pode captar dinheiro, inclusive subsidiado do governo, do Banco do Estado de São Paulo,
Paulo, no caso da manicure, por exemplo, ela precisa, para a prestação de serviço, comprar uma estufa de higienização. Então, ela legalizada, ela devidamente regulada, ela pode ir ao Banco do Estado ou ao Banco da Prefeitura, do Municipal, e ter o financiamento público para investimento. Então, esse microempreendedor individual, ele pode ser amanhã um grande empreendedor. Deputado Itamar Borges, a necessidade da simplificação ainda é uma das bandeiras deste ramo, deste setor. Agora, por causa disso, a Assembleia Legislativa ganhou uma frente parlamentar específica. Com certeza, eu acho que o tema empreendedorismo, ele precisa ser trabalhado o máximo possível, e a Assembleia deu sequência nessa frente parlamentar. Eu sempre faço referência às importantes ações que foram desenvolvidas aqui pelo Macris, pelo Beraldo, pelo Rodrigo Garcia, pelo Marquinho Bertaioli, pelo Vaz de Lima, pelo Vicente Cândido, que foram parceiros que conduziram esse processo do empreendedorismo, cada uma da sua forma, no seu tempo, mas com o apoio da Casa. E a Assembleia, agora, nós idealizamos a Constituição num ato da mesa da criação da Frente Parlamentar e construímos uma parceria com várias entidades, com vários segmentos, dos segmentos representativos das empresas, dos empresários, e o SESCOM, aqui representado pelo presidente, o Chapina, inclusive construiu uma parceria importantíssima, que de nos dar a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar, que conduz a agenda e as ações da frente, com a Fiesp, com a FEComércio, com a FACESP, com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Associação Comercial, com a Associação Comercial, os mais diversos parceiros, o SEBRAE, os mais diversos parceiros que estamos juntos construindo essas bandeiras. E, dentre elas, nós temos assim um pouco de cautela quando vamos falar de reforma tributária. Porque a reforma tributária me parece um tema amplo e impactante de uma forma quase impossível. Por isso que a bandeira que o Chapina tem nos ajudado a conduzir é a da simplificação tributária. Simplificar a cobrança e atender, em muitos casos, a legislação que não está sendo cumprida ou atendida, principalmente quando se trata da micro e pequena empresa, no que tange a substituição tributária àquelas que estão abraçadas pelo Simples Nacional. Ela tem o benefício garantido por lei, porque ela se enquadra nas regras do Simples Nacional, pelo seu faturamento, pela sua Constituição, etc. Mas ela, na hora que vem, ela recolhe o tributo no todo, quando ela poderia, na verdade, recolher um tributo muito inferior. O Chapina pode detalhar isso para nós com muita propriedade. E aí o que acontece é que ela acaba perdendo competitividade e, inclusive, na última semana, nas últimas ações que têm acontecido, está aqui o Constantino, que preside a nossa junta comercial, que tem um projeto de lei tramitando na Assembleia para transformar em autarquia a nossa junta comercial no Estado, um projeto assinado pelo governador, junto com o secretário Paulo Barbosa, para que a gente pudesse aqui transformar e buscar ainda melhores condições de trabalho e buscar mais eficiência ainda, que já vem acontecendo dentro da junta comercial, nesse conjunto de serviços que se presta ao contador, à empresa contábil, ao empresário ao abrir a sua empresa. E uma grande preocupação que nós temos é que o governo lançou várias ações. Aliás, eu quero aqui registrar o agradecimento da Assembleia e da Frente Parlamentar ao governador Geraldo Alckmin, ao secretário Paulo Barbosa e a toda a sua equipe, por atender este pleito da Assembleia, das entidades que juntos levantamos na Frente Parlamentar. Aliás, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo sempre debatendo há mais de ano esse tema, e tivemos aí 11 itens lançados pelo governo, que é a criação da subsecretaria do empreendedorismo e da micro e pequena empresa, também algumas linhas de crédito, alguns suportes de inovação tecnológica e tantas outras situações, como a transformação em autarquia da junta comercial, que vem de encontro com aquilo que nós estamos trabalhando. Mas o Chapina sabe, o Constantino sabe,
que nós temos que comemorar muito essa conquista, mas nós temos que continuar esse trabalho. E a próxima etapa agora é mais uma vez retomar. Falamos bastante já com o Calab, o secretário da Fazenda, tivemos uma audiência pública, o Chapina nos acompanhou e liderou o grupo naquele momento, para que a gente possa ter uma proposta, seja ela da não cobrança ou seja ela da compensação. Aliás, o SESCOM escreveu uma proposta e apresentou como minuta para que a gente possa continuar esse diálogo. Eu estou muito confiante de que esse primeiro passo, muito importante de conquistas na área do simples, na área da micro e pequena empresa, na área de facilitar a formalização, diminuir o tempo de abertura e até o tempo de encerramento de atividade que foi colocado à disposição nessas novas medidas, está muito próximo da gente alcançar esse próximo passo, que é exatamente o de buscar uma solução para a substituição tributária, beneficiando, ou seja, contemplando o direito que a lei federal dá de gozar do benefício tributário quando se enquadra no simples. Bom, Chapina, pegando aqui o destaque do deputado, que é a substituição tributária, o que é que está pegando, por que é que está comprometendo a competitividade dos pequenos? Onde é que está o problema? O que aconteceu com a substituição tributária é aquela regra do jogo que estava pactuada e que ela foi mudada no segundo tempo do jogo. Nós tínhamos no estado de São Paulo o Simples Paulista. Quando existia o Simples Paulista, o tratamento era diferenciado para a micro e pequena empresa, para as empresas do Simples Nacional. Quando se criou o Simples Nacional, todo o bolo da arrecadação tributária federal, estadual e municipal foi incluído nesta única taxação. Depois, o governo, para criar um artifício de aumentar a sua arrecadação tributária, o que fez? Criou o chamado a substituição tributária. O que é a substituição tributária? É arrecadar, tributar, cobrar o imposto na fonte da primeira circulação de mercadoria. Então, você como cidadão, você vai comprar uma camisa ou um terno, aquele imposto que o lojista comprou da mercadoria para colocar no estoque, ela já foi paga na indústria da confecção. O governo tomou da frente o imposto que ainda não chegou a circular. Com isso, penalizou as empresas do Simples Nacional, porque quando ela compra mercadoria da indústria ou do comércio atacadista, ela está pagando o ICMS sobre um preço a ser praticado de venda, é onde onerou o consumo final. É essa questão que nós estamos reivindicando, que devolva ao contribuinte do Simples Nacional esse direito de ter a isenção do pagamento do ICMS. De que forma devolver? Ou na isenção, efetivamente, essas empresas não devem, deduz isso da sua base de cálculo do faturamento, ou dá a ela um direito de crédito na mesma proporção em que o imposto foi pago na produção. E aí o nosso querido Itamar Borges tem trabalhado fortemente, tivemos com o secretário Calab, tivemos com o secretário Paulo Barbosa também, mostrando o prejuízo que isso traz para o empreendedor paulista, em razão da concorrência que nós estamos hoje vivendo, né? Quanto mais você onera, quanto mais você penaliza o empreendedor brasileiro, a China está entrando no país, dominando o mercado. E uma outra questão que o deputado Itamar Borges ressaltou muito bem, é que na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa prevê o tratamento diferenciado para esse tipo de contribuinte, inclusive o tratamento diferenciado para a fiscalização. Nós temos um comportamento do Estado, que ele penaliza, ele notifica, ele trata a empresa do Simples como se fosse uma grande empresa, uma mega empresa, exigindo as mesmas condições, como se ela tivesse uma organização, como se ela tivesse todo o poderio de eletrônica e de estrutura administrativa. Na lei geral está garantido um tratamento diferenciado, que é primeiro a fiscalização orientadora, depois de dada a oportunidade ao contribuinte, aí sim que esse contribuinte seja penalizado. Nós não defendemos a ilegalidade, nós não defendemos a irregularidade, mas existe um desequilíbrio na relação das empresas do Simples Nacional também com referência à administração pública. A Receita Federal está sinalizando essa semana que ela vai começar a tratar o contribuinte, dando oportunidade, primeiro para ele se justificar, primeiro para ele atender os esclarecimentos, e não feito isso, aí sim ele será punido com todo rigor. São quantas atividades que recolhem dentro do regime da substituição tributária? É a maioria? É a grande maioria. Hoje o Estado encontrou, os Estados brasileiros encontraram
nesta forma de regime de substituição tributária com um argumento, e aí muito sabiamente, né, de acabar com a informalidade, de acabar com prováveis sonegações ou inibir de cobrar o imposto nos grandes produtores, né? Então pegou quase todos os segmentos econômicos. Isso também não compromete o consumidor final no que diz respeito à nota fiscal paulista, porque no caso da nota fiscal paulista, o crédito do ICMS não é devido quando há substituição tributária, por exemplo, combustível, bebidas, enfim. Sim. O que está na substituição tributária, o consumidor não recebe. Sim, Quer dizer, vai diminuindo o leque de opções de crédito de ICMS para o consumidor. Com certeza, ele acaba sendo penalizado porque a proporção que ele poderia receber de crédito é correspondente ao Simples Nacional e a parcela de contribuição que aquele contribuinte está fazendo com o Estado. Então, realmente, esse é um ponto também que precisa ser revisto pelo Executivo. Constantino, tem um projeto de lei que deve chegar, ou já pode ser que tenha chegado aqui à Assembleia Legislativa, em relação à transformação da JUSESP, a Junta Comercial de São Paulo, em autarquia. Sim. Quais são as vantagens, os benefícios disso, como é que isso vai agilizar para a abertura, e, enfim, toda aquela burocracia em relação à abertura de empresas? Acho que contextualizar é importante. Quando o novo governo estava já na fase de transição, houve uma verificação, uma constatação de que o Estado de São Paulo tem 3 situações que merecem enfrentamento. O primeiro, o fato de que, apesar das microempresas serem 98% das empresas do Estado, elas são responsáveis apenas por 20% do seu PIB. O fato de que 58% delas, após o 5º ano, já não estão mais em operação, né? É a mortalidade ainda elevada que nós temos no Estado. E, principalmente, o fato de que o Brasil, com base numa aferição que se faz na capital do Estado, tem uma colocação muito ruim no relatório do Banco Mundial, bastante famoso, Fazendo Negócio. Ele está em 121º lugar entre 183 países. Vem melhorando no decorrer do tempo, mas ainda é uma posição ruim. Isso é ruim para efeito de trazer investimentos estrangeiros. Diante dessa realidade, o governador Geraldo Alckmin decidiu criar uma estrutura, um ponto focal para cuidar do assunto, o empreendedorismo, do tema empreendedorismo e do tema micro e pequena empresa, criando a coordenação de empreendedorismo e de apoio à micro e pequena empresa no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, do nosso secretário Paulo Alexandre. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, quer dizer, de fato, ter uma política pública que enfrente esses 3 principais problemas, é que nós tivemos no dia 17 de maio, o lançamento da política estadual de apoio, né, ao empreendedorismo e à micro e pequena empresa. No dia 17 de maio foram anunciadas várias medidas, entre elas a que trata da autarquização da junta. Mas, dentro desse contexto, não se trata apenas de facilitar a abertura e baixa de empresas, que diz respeito à junta comercial, mas também lançar um portal que vai concentrar diversos outros serviços ao empreendedor, né? O portal Via Rápida Empresa, criar um cartão que contém o certificado digital para permitir a virtualização do serviço da junta comercial, de fato uma série de medidas que tem este ensejo de atacar esses 3 principais fatores. Então, as metas são claras. De fato colocar o Brasil entre as 50 melhores economias ou os países que têm um melhor ambiente de negócio, um grupo de 50, nós estamos hoje no 120º. 120º, já estivemos no 126. Também diminuir a mortalidade, né, das empresas após o 5º ano, aumentando a lucratividade. De que forma? Nós temos na lei geral, e o nosso deputado sabe disso, um conjunto de regras de favorecimento. A simplificação tributária é apenas uma delas. Nós temos favorecimento em relação às compras públicas, o acesso à inovação, o acesso à exportação. Nós temos, enfim, também uma visão no Estado de São Paulo de capacitar o empresário, micro e pequeno empresário, para diminuir essa mortalidade após 5 anos. E que foi contemplado, né, foi contemplado nos itens lançados. Um convênio com o Sebrae São Paulo, que está disponibilizando 32 cursos no portal. Enfim, o projeto de transformação da junta comercial está dentro desse objetivo de facilitar a vida do empreendedor. Por quê? Porque hoje nós temos um dos itens dessa medição que coloca o Brasil nessa posição ruim é a abertura de empresas. Então, o Brasil hoje tem uma posição ruim em relação à abertura de empresas, principalmente em relação ao principal centro econômico do país, que é a cidade de São Paulo. De forma geral,
a cidade de São Paulo enfrenta um problema difícil em relação à abertura, mas não em relação à junta comercial, em relação ao licenciamento de atividades. Nós temos que deixar claro para todos que a abertura de empresa é o gênero e nós temos diversas etapas que devem ser cumpridas. A constituição na junta comercial, diríamos que é a primeira etapa. Nós temos os fiscos e temos principalmente o licenciamento de atividade, que envolve prefeituras, envolve os órgãos estaduais em relação à saúde, vigilância sanitária, corpo de bombeiros e a companhia ambiental, a nossa CETESB. E o projeto de transformação da junta em autarquia visa exatamente caminhar para um processo de virtualização da abertura. Virtualização da abertura, do processo da junta, mas também de integração da junta com os organismos estaduais, os demais estaduais, o âmbito federal e o municipal, para que nós tenhamos um processo único de abertura de empresas, que inicie na junta comercial. Nós tenhamos na junta um sistema, e a junta comercial vai desenvolver um sistema que permite esse procedimento único. De que forma? Viabilizando que a prefeitura, antes do registro do contrato social, possa responder se aquela atividade econômica pode ser explorada naquele endereço. Porque não adianta permitir que uma empresa seja aberta sem saber se ela está cumprindo a lei de zoneamento daquela determinada prefeitura, que vai permitir a possibilidade de consulta do uso de nome e que vai integrar, depois da Constituição, os fiscos federal, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e o próprio fisco do município, e que permita o licenciamento de atividade também integrado à junta comercial. Ou seja, ou o empresário cumpre todas as etapas, ou ele não consegue mais também a legalização da sua empresa parcial. O que nós temos hoje no âmbito do Estado não só do Estado, do Brasil inteiro, é uma legalidade parcial. A empresa traz o seu contrato à junta, muitas vezes procura a Receita, aliás, necessariamente procura a Receita, sem o CNPJ ela não começa a operar, mas ela deixa de lado muitas vezes a Prefeitura, deixa de lado muitas vezes os órgãos estaduais de licenciamento e o próprio licenciamento municipal, e enfrentamos esse índice, esse problema que a capital enfrenta, que 90% das empresas na capital não têm licenciamento de atividades. Então, foi importante também o evento, porque o município de São Paulo assinou um protocolo de intenções, a capital do Estado, exatamente onde é feita a medição do Banco Mundial, para integrar o licenciamento da capital à junta comercial e ao sistema que o Estado já tem, que é o SIL, que é o Sistema Integrado de Licenciamento, para permitir diminuir este tempo hoje de licenciamento de atividade e colocar o Brasil numa posição melhor em relação ao fazendo negócio do Banco Mundial. Este é o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre simplificação tributária. Agora o intervalo, no próximo bloco ainda um pouco mais sobre o empreendedorismo individual e as vantagens da sua formalização. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate e o tema de hoje é a simplificação tributária. Deputado Itamar Borges, por que a transição do estágio do empreendedor individual para o patamar das micro e pequenas empresas ainda não está bem resolvido? Qual é a questão tributária aí que está como barreira nessa passagem? Um dos principais pontos na verdade, um suporte mais amplo e uma política estadual de encontro com esse tema e com este empreendedor individual, que é muito novo, ele é muito bebê, podemos assim dizer ainda, né? Mas que eu entendo que vem ser sanado com este pacote de medidas lançado pelo governo. Quando você cria a subsecretaria, quando você cria ações do governo, tanto de capacitação, os cursos que serão oferecidos pelo SEBRAE, até as parcerias com o SESCOM, a junta comercial buscando aí essa integração junto com os demais órgãos, a FAPESP colocando recursos para que a gente possa buscar inovação tecnológica, buscar uma série de caminhos. Acho que isso vem daquilo, porque o grande problema da mortalidade, ele acaba sendo exatamente a falta de um suporte de uma política pública, seja ela de simplificação tributária, ou seja ela de apoio à continuidade da atividade. Quando nós temos aí, que o Constantino disse muito bem, mais de 50% das micro e pequenas empresas acabam encerrando suas atividades depois do quarto, no quinto ano,
esse é um indício que já foi pior. E isso vem avançando. E como é que você conseguiu avançar? Com ações concretas no sentido de criar políticas a nível do governo federal, do governo do estado. Mas aí tem um terceiro ponto, que esse é fundamental. É que a gente possa sensibilizar os municípios para que os municípios, de um modo geral, também criem e implante a Lei Geral Municipal, o Simples Municipal. Nós temos um dado que mais de 50% dos municípios do estado de São Paulo não têm a sua lei geral. Ou aqueles que têm não implantaram na sua totalidade. E aí vem uma parceria que agora a subsecretaria, com o SEBRAE, com a FACESP, estão buscando, que é levar junto às prefeituras e às câmaras municipais e à frente parlamentar Sim. do empreendedorismo. Também tem incentivado, através dessa parceria que nós temos, tivemos inclusive, o Chapina participou, 2 audiências públicas, eventos aqui na casa. Por que não houve o interesse dos municípios na regulamentação da lei? Há uma certa resistência, Mauro. Há uma preocupação de que criar incentivos, de que a lei vai tirar a arrecadação dos municípios, e isso é um fantasma que não existe. Eu vivi isso quando fui prefeito de Santa Fé do Sul, e foi um dos primeiros municípios no Brasil a criar a Lei Geral Municipal e o Simples Municipal, de tal forma que nós tivemos foi uma melhora da receita, uma melhoria da arrecadação. Por quê? Primeiro que você traz da informalidade para a formalidade uma série de empresas. Segundo, o Constantino disse muito bem aqui, a questão previdenciária, o impacto, né, que teve na arrecadação da Previdência com o MEI, que foi exatamente essa formalização dos mais de 500 mil microempreendedores individuais, e com certeza vamos buscar os demais. Aqui em São Paulo, na Prefeitura da capital, o Natanael tem conduzido esse trabalho de uma forma muito importante, e eu acho que esse exemplo que nós queremos levar, Mauro, para as prefeituras. Nós estamos pedindo, oficiando as câmaras, as prefeituras, o SEBRAE junto com a Frente Parlamentar, queremos ir com a subsecretaria, levar nos municípios, nas regiões, eventos, seminários, que sensibilize o poder público. Aliás, agora nas eleições municipais, a ideia é exatamente essa, que cada prefeito, candidato a prefeito, que cada candidato a vereador abrace o compromisso no seu plano de governo de ou criar onde não foi criado, ou implantar onde a lei foi, na verdade, aprovada, criada, mas não se implantou, para que a gente possa vir de encontro com essas medidas. Aquilo que o SESCOM tem feito, aquilo que a Junta Comercial está fazendo a sua parte, o governo de São Paulo com a subsecretaria, a Assembleia com a Frente Parlamentar, precisamos dar as mãos agora lá na ponta do município, que aí eu acho que fecha de uma forma importante, e aí nós vamos conseguir não só criar o incentivo, atrair os empreendedores individuais para a formalização, criar medidas de apoio à micro e pequena empresa e, com isso, capacitar e a estrutura municipal. Por exemplo, a criação da Sala do Empreendedor nas prefeituras. Este é um instrumento que vai não só atrair o informal para o MEI, como também vai fortalecê-lo para que ele saia e faça essa transição do MEI para a pequena empresa. Chapina, essa questão que o deputado destacou em relação à mortalidade das empresas e que já foi pior, não é, deputado? Isso se deve a que isso tem mudado com o passar do tempo? As empresas morrem até o 4º, 5º ano, por quê? É problema de gerência, o ambiente de negócios não é bom, a questão é tributária mesmo, o que é que pega mais? Mauro, acho que esse tema é um tema muito importante e há duas visões sobre ele. Uma defendida pela administração, que é a questão de conhecimento do negócio, e a outra defendida pela complexidade tributária e custo burocrático. Nós entendemos mais que, vamos pegar o exemplo do MEI, microempreendedor individual que até 60 mil ano, ou 5 mil reais mês de faturamento, ele está num universo de simplificação total, com um pagamento simplificado de aproximadamente R$40, com todos os tributos incluídos, mas a hora que ele sai de 60 mil reais, e 1 centavo, ele já tem que ir por uma complexidade maior, que ele começa a entrar na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, no Simples Nacional, que pode chegar até 3.600.000.
Muito se fala na simplicidade do Simples Nacional, mas ele é muito complexo. Ele tem 4 fórmulas matemáticas, 40, 50 tabelas para serem enquadradas. É uma engenharia que está por trás desse cálculo muito complexo. O contribuinte só vê a guia final. Mas não é tão simples. Não é tão simples. Aí o que acaba acontecendo? O empreendedor, quando ele tenta a formalidade e ele se depara com uma série de exigências burocráticas, uma legislação trabalhista para ser cumprida de 1940, com todos os rigores da fiscalização, qualquer infração é multas pesadíssimas, aí tem o governo federal também monitorando, tem o governo estadual monitorando. Eu acho que poderá ser uma das causas, aquele empreendedor que estava de boa intenção para ser formal, ele chega à conclusão que é melhor viver no âmbito da informalidade do que se expor a tantas regras e tantas complicações. Nós achamos que o Brasil precisa passar por uma reforma tributária ampla, não fatiada, como vem se propondo, porque fatiar o que já é complexo vai complicar mais a vida do cidadão, e talvez a reforma tributária só sairá depois de uma reforma política, porque não existe vontade política para que se mexa nas arrecadações dos estados hoje. Está bom como está. Então, esse é o ponto. Antes da reforma tributária, tem outras coisas que também não foram feitas em termos de lição de casa, que é a reforma política. Por isso nós vamos vivendo uma colcha de retalho, né? A hora que a gente vê um incentivo proposto pelo governo federal de desoneração do Brasil, ele tira de um setor econômico, mas pega de outro setor econômico. E criando, na maioria das vezes, por compulsoriedade, a aumento de carga tributária. E nós temos as chamadas contribuições sociais no país, que ele pouco está reduzindo. Agora, na semana que passou, até que ele fez um gesto interessante, que nos produtos, nas fábricas de produtos para deficiência física, tirou a contribuição social, COFINS e PIS. Pela primeira vez que eu vejo o governo mexer nas contribuições sociais, porque essas não têm o bolo dividido para o Estado e município, onde tudo acontece. Começa as necessidades no município, depois para o Estado e depois no federal. Então, o Brasil vive hoje uma desindustrialização. Nós estamos comemorando o recorde de exportação, mas a grande verdade, essas exportações são de commodities. Quer dizer, commodities é matéria-prima bruta e que volta para esse país em produtos acabados. Produtos acabados onde nós estamos gerando emprego para a China e outros países em detrimento da geração do emprego brasileiro. Eu quero ver daqui a 4 anos se essa consciência tributária dos nossos governantes não mostrar para decisões que efetivamente reduzam o custo do Brasil, atrelado a conduta ética da gestão administrativa do governo, né? Porque todo domingo nós assistimos aí na mídia, na imprensa, só escândalos e mais escândalos com desvio de dinheiro público. Como é que fica a vida do contador em meio a essa situação tão extrema? Coisas tão ultrapassadas e coisas tão modernas. O contador, ele está vivendo um momento nobre, quer dizer, nós temos aí as normas internacionais de contabilidade, os padrões internacionais. O contador hoje ele está para o empreendedorismo nacional, assim como o médico está para a saúde. Não haverá mais espaço para aquele profissional que vivia de cálculos e escrituração de livros e ficar preenchendo guias para mandar para o empreendedor. Hoje o contador tem que ser estrategista e ajudar o empreendedor a organizar o seu orçamento, a organizar o seu custo e ter a contabilidade como estratégia gerencial. E para nós é um prazer estar parceiro da Assembleia Legislativa, auxiliando e propondo e até aprendendo também com os nossos parlamentares, buscando um país, um Brasil melhor e com a junta comercial, com a eficiência que ela vem trazendo aí na simplificação dos processos de constituição e alterações. Constantino, para o microempreendedor individual, esse que está na informalidade, quais as vantagens que ele tem buscando a formalização? Eu acho que a principal vantagem é a possibilidade de crescer, né? Na verdade, tendo a formalidade, ele passa a ter acesso ao crédito, né? Ele passa a ter a possibilidade de vender para um mercado maior, para um mercado que hoje em dia exige a nota fiscal, as empresas, basicamente. Ele tem oportunidades de ter proteção previdenciária para si, para a sua família, que é uma vantagem extraordinária para aquele que está na informalidade, mas do ponto de vista do empreendedor, ele tem a possibilidade de dar este salto, que é a preocupação do deputado e do Chapino, o salto do MEI para uma outra condição de empreendedorismo, que seria a microempresa ou a empresa de pequeno porte. Eu acho que para fazer o contraponto ao discurso do nosso presidente Chapina, eu lembro que, e observo do âmbito da junta comercial, que de 2007 para cá o número de formalizações ele é muito expressivo, ele é ascendente
e, além de depois do MEI, ainda muito mais. Mas 2007 é um patamar interessante de apontar, que é o ano de vigência, início da vigência da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, do nosso Estatuto da Micro e Pequena Empresa. E por quê? Porque, em que pesem todos os problemas de aprimoramento, de necessidade de aprimoramento, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi um salto de vantagem, que permitiu um número maior de formalizações, que, ainda que de uma forma ainda não ideal, simplificou o sistema tributário, o recolhimento para essas micro e pequenas empresas, ou então deu esta percepção à maioria, porque a verdade é que a grande maioria das empresas estão no regime do Simples Nacional, ainda que ele ainda seja complexo, e ainda que ele ainda tenha muito para avançar para chegar no que de fato é o ideal. Mas, de fato, a Lei Geral e o Simples funcionaram do ponto de vista de incentivar o empreendedorismo. Mais importante que isso, eu estou dizendo isso em função do comentário do deputado, é que o Simples Nacional funcionou tão bem por força de ter um ponto focal, de ter um órgão encarregado de discipliná-lo, de normatizá-lo, de monitorá-lo, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, que na última alteração da Lei Geral, nós tivemos a criação de um segundo comitê, que é o comitê que cuida de abertura e fechamento de empresas, que é o comitê, o CGSim, que cuida da Redesim, que é a nossa Rede Nacional de Simplificação, que é o processo único de abertura de empresas e que permite que a Junta hoje dê este salto também para acompanhar o que está sendo feito no âmbito da integração dos 3 âmbitos de governo. No âmbito do Estado de São Paulo, isso é importante dizer, a criação da subsecretaria tem também esta visão. Alguém no Estado, um órgão, uma entidade, tem que ficar encarregado de fazer a integração de todos os órgãos e fazer com que as demais ações que estão na Lei Geral aconteçam. E é por isso que essa subsecretaria é importante para, de fato, fazer realidade as políticas públicas de acesso ao crédito que estão na Lei Geral, de acesso à inovação, de acesso à exportação, eventualmente até de abertura e baixa de empresas. E, de fato, este salto que foi dado com a criação da subsecretaria vai permitir até, e eu tenho essa visão também, que mais municípios tenham essa mesma iniciativa. Criar a sua lei própria, para que dentro do âmbito do município haja um ponto focal que seja responsável pela integração e por executar, por fazer com que de fato seja materialmente executado o que está na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E resta espaço, presidente da Pena, para que pouco a pouco nós possamos também, do ponto de vista tributário, avançar. E assim, eu não discuto que de fato isso tudo é possível, por quê? O empreendedorismo só vai ser incentivado a sair da informalidade com menor ônus tributário e com menor ônus burocrático. O Estado de São Paulo está num caminho certo. Eu precisaria só um segundinho para finalizar, Chapina. O tempo do programa já está encerrando, aí eu já passo a palavra para o deputado. Então, finalizando, nós precisamos entender o porquê que as empresas no 6º ano elas caem na mortalidade. Tem uma razão, houve um boom de crescimento e também está havendo um boom de crescimento de mortalidade. Então, precisamos entender o que é isso. É complexidade tributária ou é realmente incapacidade do empreendedor? Obrigado pela oportunidade. Deputado. E eu entendo que essa colocação que o Constantino e o Chapina, o Constantino colocou e o Chapina fechou, vem de encontro com passa o seguinte recado: ter um órgão, uma estrutura no governo que dá acompanhamento, apoio, suporte, conduz as políticas de apoio às micro e pequenas empresas é fundamental. Acho que o Estado avançou, eu tenho uma expectativa que em pouco tempo o Estado vai pensar em ampliar essa subsecretaria, até vir a se tornar uma secretaria, mas ela já é importante, tem uma estrutura importante, e reflete nos municípios, porque qual é o foco? Vai buscar a desburocratização, vai buscar a desoneração e vai buscar o suporte para implantar e praticar as políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa e ao microempreendedor individual. Não só a nível de Estado, mas também na parceria com os municípios. É fundamental essa integração e aí, com certeza, vai ter elementos. Por que amplia o tempo, mas ao mesmo tempo aumenta a mortalidade? Respostas como essas nós vamos ter, com certeza, com essa nova política. Está de parabéns o governo, está de parabéns a Frente Parlamentar, está de parabéns o Constantino e a Junta Comercial. O SESCOM, que vem com essa bandeira há tanto tempo e acabou fazendo parte de uma forma muito importante, junto com os demais parceiros, SEBRAE, Fiesp, Associação Comercial, FEComércio, todos os parceiros
por essa conquista e fez com que a gente pudesse hoje dizer que nós estamos no caminho certo, numa busca de fortalecer a micro e pequena empresa paulista, o microempreendedor individual, e eu entendo que vem daí em diante o Estatuto Paulista da Micro e Pequena Empresa pode ser o próximo projeto de lei a chegar nesta casa apresentado pelo governo de São Paulo. Muito bem, eu agradeço a todos que estiveram aqui neste programa Assembleia Debate aqui na TV Alesp. O tema de hoje foi a simplificação tributária. O agradecimento a você que nos acompanhou e até o próximo tema.